deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu já tive, né? Você já teve cálculo renal? Ó, os cálculos renais ou pedras nos rins são formações endurecidas nos rins ou nas vias urinárias, resultantes do acúmulo de cristais existentes na urina. A sua presença pode passar até desapercebida, sem apresentar sintomas, mas pode também provocar uma dor muito forte que começa nas costas e se irradia para todo o abdômen. É uma dor que se manifesta em cólicas, com um pico de dor intensa, seguido de certo alívio. Para falar sobre as causas, os sintomas e os tratamentos, eu recebo agora aqui na Casa do Tribuna o urologista Dr. Vinícius Terra Porfírio. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando eu tive pedra nos rins, graças a Deus foi uma vez só. É uma dor realmente muito forte. A gente perde noção até de onde a gente está. É uma coisa assim muito ruim. Alguns pacientes se associam como se fosse a dor do parto, né? É mesmo? Então, posso falar que eu tive a dor do parto, porque realmente ela realmente é muito intensa. Só passou no hospital, no meu caso, quando eu fui medicado. Antes disso, realmente é impossível, mesmo tomando os remédios, enfim. Claro. Agora, por que se forma o cálculo renal? Existe algo que é hereditário nesse sentido? Sim. A gente tem um conjunto de fatores, né? Além de hereditariedade, às vezes a pessoa ela já tem na família algum parente próximo que já tem essa herança hereditária, né? Que vai causar esses cálculos renais. E a pessoa, muitas das vezes, ela é fruto do meio onde ela vive. Ela ingere pouca água, ela trabalha num período que não dá para ela ingerir água, come muito fast food, ela está envolvida no processo de obesidade, com isso ela ingere cada vez mais sal. Esse sal no rim, se a pessoa ingere pouca água, ele tende a se depositar no rim e aos poucos vai crescendo. Aí é formado o cálculo renal. Mesmo na questão do sal do Himalaia, ele também auxilia nessa função de formar o cálculo renal? Também. Tudo em excesso vai levar à precipitação dos sais e vai formar os cálculos renais. Agora, como se sabe exatamente qual é a substância que é constituído o cálculo? A gente consegue, através de exames laboratoriais, de sangue, de urina, investigar qual é a predominância dos sais que essa paciente está no corpo. E, com isso, fazer uma predisposição, avaliar cada paciente por si, até chegar a um diagnóstico. Tem também a condição de um paciente que opera, esse cálculo é retirado e a gente manda analisar o próprio cálculo. Tá. E aí a gente fica sabendo da composição exata daquele cálculo no momento. Se eu tiver um cálculo renal, por exemplo, e não identificar, não ter sintomas e passar a conviver com esse cálculo no meu corpo, o que pode causar? Isso é uma dúvida constante dos pacientes, que às vezes eles têm os cálculos renais, a gente orienta ele ficar vindo no urologista, acompanhar, porque é super importante, e às vezes eles se perdem no acompanhamento e voltam 2, 3 anos depois com a dor de cólica intensa, que é o que o senhor teve. E aí, muitas das vezes, a implosão do cálculo, o tratamento por si do cálculo não resolve o problema desse paciente. Ele deixou de fazer o acompanhamento e acabou perdendo o rim por conta de uma doença que, quando tratada no início, tem grandes chances de se resolver. Então, eu posso, no caso de não cuidar, posso perder os rins? Sim, com certeza. Que coisa! O paciente que tem cálculo renal, ele só vai ter a crise renal quando esse cálculo migrar para o canal do rim, né, que a gente chama de ureter. E aí vai acontecer a obstrução do trato urinário. O rim filtra, assim como o fígado. Ele filtra o rim, filtra a urina e essa urina precisa ser ecoada. Se o cálculo obstrui a via urinária e essa urina não é ecoada, é o momento onde você tem a crise renal. Agora, existe um diagnóstico disso. No caso, por exemplo, de eu não ter sintomas antes de se fazer o diagnóstico ou não? Sim. Saber na família, tendo em vista que uma pessoa que tem crise renal, ela tem até 80% de chance que em 10 anos ela tenha outro episódio. Então, a pessoa que já tem a crise renal, ela tem que saber que se ela não cuidar, ela vai ter outro episódio. Aquela pessoa que nunca manifestou a dor, o ideal é sempre estar acompanhando com o urologista, até com o próprio clínico, e se fazer um exame de ultrassom,
um exame de urina simples. Através disso, a gente consegue ter aí uma provável causa dos cálculos renais e até um diagnóstico preciso. Aliás, no meu caso específico, eu não tive nenhum antecedente. Então, pode ser por questões da alimentação, por exemplo, Exato, daquilo que se exato. consome? O paciente tem que ficar esperto que na hora que ele urinar, essa urina tem que estar com a coloração mais clara. Ela não pode ser aquela urina concentrada. Urina concentrada significa que o rim está filtrando mais sais do que devia. Tá. E isso vai ser depositado no rim, né, que são os cristais na urina, como é dito popularmente. Tá. Vamos supor, então ela tem que estar clarinha, Clara. e com um cheiro bem suave. Não pode ser aquele cheiro suave. forte e ela muito amarela, por exemplo. Exato, exato. Já é um indício de Já que é um indício pode ter um problema nesse Já é um sentido. indício que a alimentação está desregulada. O paciente está ingerindo mais sais do que água. E aí, no caso, qual seria o primeiro passo nesse sentido? O primeiro passo é aumentar a ingestão de líquidos, né? O paciente tem que saber que ele tem que urinar em torno de 2 a 3 litros por dia. Tá. 2 a 3 litros, fora as causas insensíveis, que é o suor. E a gente até fala que o consumo de sódio hoje em dia, orientado, é através de 1 grama, que é um sachê, né? O paciente, às vezes, quando a gente fala, o paciente assusta, mas doutor, 1 grama apenas? Realmente, é 1 grama. E hoje a gente sabe que a ingesta de sal é muito maior que 1 grama. Tudo tem sal, né? Tudo tem sal. É difícil. Todos Ainda os mais quem se alimentos. alimenta na rua, né, doutor? É difícil. Exatamente. Agora, deixa eu falar uma coisa. Segurar a urina, a vontade de urinar, pode causar cálculo renal? Pode causar cálculo renal. A bexiga, ela é um órgão que é feito para armazenar a urina durante pouco tempo. Ela armazena em torno de 200 a 300 ml. Se a pessoa fica durante o dia, tem pessoas que às vezes vai no consultório e fala que vai no banheiro 1 vez, 2 vezes ao dia. Nossa! Né? Então, Tá. de certa forma, essa urina parada, ela tende a causar mais chances de infecção. E a gente sabe que tem certos cálculos renais que são oriundos de infecções de urina. Agora, por que os homens são mais acometidos de cálculo renal do que as mulheres? Historicamente, isso está mudando. Até pouco tempo atrás, a gente tinha 2 vezes mais chances de ter cálculo renal que as mulheres. Com o advindo das mulheres aí no mercado de trabalho, né, ocupando cargos nas empresas, tendo quase que a mesma alimentação dos homens, a mesma rotina de trabalho dos homens, essa proporção está se equivalendo. Hoje em dia, basicamente, são 50% a 50% para cada. Ah, já está na Já. base dos 50-50? Então, eu vou te perguntar, o estresse é uma fonte causadora de cálculo renal? Também. Também? Fatores emocionais também Emocionais. estão relacionados ao trabalho estressante, a trânsito. A pessoa que mora aqui em São Paulo fica 2 horas no trânsito de sexta-feira, fica 2 horas sem ir ao banheiro. Isso é verdade. E aí vai acumulando aquele nervosismo e tudo mais. Exatamente. Bom, olha, antes de eu ir para as perguntas dos telespectadores, aliás, por favor, Tiago, coloca aqui para a gente, ó, 11 95033 6870, já está chegando muitas perguntas, eu vou fazer já o nosso convidado. Mas eu queria falar sobre quem já teve um cálculo renal, por exemplo. Tem como eu identificar se existe uma nova formação desse cálculo renal e eu evitar que eu tenha uma nova formação? Sim. O diagnóstico de cálculo renal hoje a gente se faz através da tomografia computadorizada de abdômen, Tá. que é o exame que a gente consta padrão ouro para isso. Certo. Nessa tomografia, o radiologista ele já consta que no rim tem pequenos cálculos, cristais, e essas unidades que vão se formar os cálculos. Junto a isso, com os exames laboratoriais, onde a gente pesquisa cálcio, sódio, potássio, ácido úrico, citrato, a gente consegue intervir nisso aí e evitar que esse paciente crie um cálculo renal que pode dar a crise renal no futuro. Tá. Em casa, a gente tem que ficar atento a algum tipo de anomalia, por exemplo? Tirando essa questão que nós falamos da coloração, da urina e tudo mais, por exemplo, uma ardência, alguma coisa diferente? Sim. Você pode perceber, e até essa dúvida é constante dos pacientes no consultório, que às vezes o paciente sente uma ardência para urinar. Muitas das vezes são pacientes jovens, que não têm nenhuma patologia prostática, não é uma mulher mais idosa com alguma outra doença, que na verdade há pouca ingestão de água. Esse paciente ele deixa de ingerir água, essa urina sai concentrada e na hora dele ter a micção ele vai sentir essa ardência. Tá. Então pode estar relacionado a isso. Tá? Uma coisa que também a gente fica, às vezes, encucado na cabeça,
por conta de acontecimentos. Vamos supor, se eu tenho um cálculo renal que eu não tenha percebido que ele seja muito pequeno, Sim. de repente numa ardência ou alguma coisa, a gente percebe que esse cálculo saiu, percebe que alguma coisa diferente aconteceu. E há um pequeno sangramento. Eu preciso ficar muito preocupado com relação a isso? Todo sangramento na urina deve ser pesquisado, tá? Porque sangramento na urina não é normal. Se o paciente tem história de cálculo renal, de nefrolitise, tem o sangramento adjunto com cólica renal, subentende-se que ele possa estar tendo a crise renal. Tá. Um dos sintomas, que é a dor lombar, que irradia para o pé da barriga, né, como popularmente se diz, vem associada muitas das vezes com ardência para urinar, com náusea, vômito, chamada hematúria, que é o sangramento na urina. Ele deve procurar a ajuda do profissional para ser avaliado, fazer exames para investigar essa causa de hematúria, desse sangramento. Entendi. De certa forma, tem que ser investigado, porque além do cálculo renal, o sangramento pode ser adjunto de outras várias patologias, Verdade. como tumores de bexiga, próstata. Verdade. Bom, vamos às perguntas dos nossos telespectadores. 11-9503-6870. Matheus Rezende, de Diadema, São Paulo, pergunta. Doutor, eu tenho cálculo renal hereditário e o médico falou que não há tratamento. Como lidar com essa doença? Na verdade, não há cura. O paciente que tem hereditariedade e a formação de cálculos renais, ele tem que estar em constante acompanhamento. Porque, conforme eu falei anteriormente, esse paciente pode ter o cálculo renal e não sofrer das dores. O trabalho do urologista, nesse caso, é evitar que esse cálculo renal chegue a um tamanho que ele cause a crise renal, que ele não consiga ser expelido. Esse é o principal problema da crise renal. Então, de certa forma, não tem cura, mas tem tratamento. Esse paciente ele não pode se abdicar de passar em avaliações constantes, porque quando ele voltar ao urologista pode ser tarde. Quer dizer, então é importante que, no caso, tenha um acompanhamento constante. Constante, né? Principalmente desses pacientes que têm essa causa hereditária. Entendi. Nós temos aqui a Gal Monteiro, que está perguntando. Eu gostaria de saber se a pressão alta, doutor, prejudica os rins. Sim. Hoje a gente sabe que tanto a obesidade, a pressão alta, a dislipidemia, que é aumento de colesterol, triglicérides, estão intimamente ligadas à formação dos cálculos renais, né? De certa forma, a pressão, o rim ajuda, né, de certa forma, a controlar a pressão. Se você tem cálculo renal, tem alguma doença renal, essa pressão pode ficar descontrolada. Então, de certa forma, a pressão também é um fator predisponente de formação de cálculos renais, entre outras doenças. Entendi. Boa noite, Fábio, doutor. Me chamo Joelma, fiz 2 cirurgias percutâneas. Eu tenho cálculo coraliforme. Eu posso fazer mais uma cirurgia percutânea? Eu só tenho um rim funcionando. Essa paciente ela tem uma peculiaridade de ter apenas um rim. Uhum. Esse paciente é um paciente que, mais do que qualquer outro paciente, ele tem que estar em constante avaliação, porque se ele já perdeu um rim e deixa de se tratar, e às vezes vai perder o outro rim, essa paciente vai cair para hemodiálise. Muitas das vezes é jovem, vai atrapalhar a qualidade de vida, vai diminuir a qualidade de vida dessa paciente. Tem que ser avaliado caso a caso, teria que ver as imagens dela. Mas se ela tem cálculo nos rins e é um rim único, ela é passível de tratamento. Esse tratamento pode ser de várias formas, tanto percutânea como cirurgias a laser hoje em dia, né, que são as minimamente invasivas. Mas precisa ser avaliado. Aquela de explosão da pedra dentro do próprio rim? Exatamente. Tá. Que hoje a gente chama de endurologia, que é a cirurgia minimamente invasiva, que você, ao invés da percutânea, que se faz um pequeno corte nas costas, essa cirurgia vai toda pelo canal. Entendi. Mas depende de indicações, de tamanho de cálculos, de localização. Para poder ser realizado. Ser realizado. O Leandro Duarte Bezerra, de São Miguel Paulista, nos escreve e diz assim: boa noite, Fábio. Doutor, pés inchados, doutor, significa cálculos renais? Nem sempre. Os pés inchados, que é o edema, que a gente fala de membro inferior, ou até nas arcas, se for no corpo inteiro, pode falar a favor de uma doença renal, não necessariamente cálculo renal. Pode ser alguma doença vascular, né, de origem vascular. Tem que ser avaliado, se completar com os exames, para chegar a um possível diagnóstico e um tratamento para esse paciente. Nós temos aqui uma pergunta do João Batista Santana, de Goiânia, Goiás. Um abraço a vocês aí de Goiânia. Ele diz que teve uma pedra nos rins de 0,80 milímetros.
e ele tomou um remédio, só que o médico não disse qual que era o remédio que ele estava aplicando nele. E depois ele não sabe se ele pode realmente voltar a ter a pedra nos rins e se ele pode voltar a repetir o tratamento. Ele pergunta o que ele faz nesse sentido. Como eu falei no início do programa, o paciente que desenvolve o cálculo renal, em até 5 anos, até 10 anos, ele tem 80% de chance de ter uma nova crise, de formar um novo cálculo renal. O paciente que tem um cálculo de 8 milímetros, 0,8 centímetros, que é o caso desse telespectador, dificilmente ele conseguiria eliminar esse cálculo, tendo em vista que o diâmetro do canal que leva a urina do rim até a bexiga tem 0,6. A gente sabe que cálculos até 5 a 7 milímetros tem em torno de 70%. Acima disso, ele já teria mais dificuldade. Cálculos para se dissolver remédios para dissolver o cálculo ou eliminar o cálculo, tem que ser estudado isso aí, porque tem que saber a composição desse cálculo. Não adianta eu te dar um medicamento sem saber a composição para tentar tratar ele e possivelmente ele conseguir eliminar. O ideal é ele passar novamente no colega urologista, refazer os exames para ver se ele eliminou esse cálculo. Muitas das vezes o paciente tem cálculo em via urinária, o rim está obstruído e ele não sente nada. Ah, é? E aí ele não sabe que está obstruído? Não sabe que está obstruído. De certa forma... Mas não forma... sente nem na diminuição do jato, da urina, enfim? Não, porque a gente tem os dois rins. Então, por mais que um esteja obstruído, o outro vai funcionar. Sobrecarrega o outro, no caso? Sobrecarrega o outro. E nesse caso, o que se pode fazer? A natureza humana ela é tão perfeita, que o rim ele começa a descobrir maneiras de se transmitir a urina através daquele cálculo. Então, o cálculo está obstruído, o rim está inchado e aquela urina consegue passar ali. Então, o paciente às vezes não sente nada. Por isso é importante ele repetir os exames para ver se esse cálculo foi eliminado realmente. Ele é passível de tratamento cirúrgico. Doutor, nosso tempo, mas é mito ou verdade? Quem doou um rim e ficou com um só, tem maior probabilidade de se ter cálculos renais? Só pela doação do rim, não. O problema é que às vezes esse paciente que doa rim tem hábitos alimentares, sociais e uma hereditariedade que pode vir a causar cálculo renal nesse rim. Só pela doação não quer dizer que ele vai ter mais cálculo. Não pela sobrecarga, por exemplo, de um único rim. Não é possível. Não. A gente consegue com um rim só trabalhar todos os fluidos do corpo e dar conta perfeitamente. Ok. Quero agradecer muito sua presença aqui, o doutor Vinícius Terra Porfírio, urologista, que conversou com a gente sobre pedras nos rins. Quero deixar o contato do doutor. O site é www.g2health.com.br, é isso? Exato, correto. Está aparecendo aqui no vídeo, bate uma fotinho para você copiar direitinho o endereço. E tem 2 telefones de contato. Um aqui é 11 3294 5592, 3294 5592. E esse outro é o WhatsApp, é isso? WhatsApp, 11 97282 9922. 11 97282 9922. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, doutor. Agradeço. Foi muito bom o nosso papo nessa noite. Obrigado por ter vindo. Tchau.